Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre a ocorrência de pragas resistentes na cultura da soja BT. Antes de mais nada, é importante nós sabermos o que é a soja BT. Então, vamos lá. Bom, hoje nós temos mais de 80% da área cultivada com soja no Brasil sendo transgênica, ou BT, que é uma soja resistente à ocorrência de algumas espécies de lagartas, de lepidópteros, que são pragas nessa cultura. A primeira geração de soja BT começou a ser comercializada no Brasil em 2013, embora tenha sido liberada para utilização em 2011, apenas em 2013 é que os produtores começaram a aderir a essa tecnologia. E de lá para cá ela tem sido amplamente utilizada. Então são mais de 42 milhões de hectares de soja e 82% dessa área é cultivada com soja BT. Bom, em resumo, a soja BT ela expressa uma proteína que vem de um gene de uma bactéria. Essa bactéria é chamada Bacillus thuringiensis, por isso BT, o B de Bacillus, e o T de thuringiensis. Essa proteína ela vai ser expressa pela planta e quando o inseto se alimenta da planta, no caso a lagarta, quando ela vai ali se alimenta da folha, enfim, da planta como um todo, ele morre porque essa proteína ela entra em contato ali com o intestino do inseto, acaba se cristalizando, se adere às paredes do intestino médio do inseto e rompe essa parede. Então é como se o inseto tivesse realmente uma infecção generalizada e ele para de se alimentar e logo morre por contaminação, por uma septicemia. Então essa planta transgênica, essa soja BT, possibilita o controle de algumas espécies sem a necessidade de aplicação de inseticida, seja ele químico ou biológico. Ela é mais uma ferramenta dentro do MIP, dentro do manejo integrado de pragas. E a proteína expressa pelas variedades transgênicas da primeira geração da soja BT, elas são chamadas de CRI1AC. Bom, eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho para contar para vocês sobre o meu mestrado, Eu desenvolvi o mestrado na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, entre os anos de 2011 e 2013, e fui orientada pelo Dr. Adeneide Freitas Bueno, pesquisador da Embrapa Soja. E a minha dissertação foi justamente estudar a influência de plantas BT, no caso eu trabalhei com soja e com milho, sobre pragas não-alvo e inimigos naturais. Então, lá em 2011, logo que a soja, essa primeira geração, foi autorizada para comercialização, eu comecei a estudar a influência dela sobre algumas outras pragas que não são controladas pela tecnologia e também sobre inimigos naturais. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem quiser acessar o trabalho, os artigos que foram publicados, porque foram resultados bem interessantes e o que eu acho mais legal é que eu vejo algumas situações que foram identificadas lá em 2011, 2013, na minha dissertação, acontecendo hoje nesse sentido mesmo de pragas que não são alvo da tecnologia estarem aumentando a sua população e ameaçando aí, sendo mais um ponto de atenção para o cultivo de soja. Bom, voltando aqui para o nosso episódio, as pragas-alvo da soja BT, da primeira geração, são 4 espécies de lagarta. Então, a primeira delas é a lagarta da soja, popularmente chamada de lagarta da soja, Anticarcia gematalis, que é uma lagarta bastante conhecida. A gente tem a ocorrência dela em praticamente todos os lugares, todas as regiões de cultivo de soja. Depois também nós temos a lagarta falsa medideira, Chrysodexis includens, antes chamada de Pseudoplusia includens. Então, a gente teve essa reclassificação. Também uma lagarta que ataca bastante, tem aquele aspecto de deixar as folhas da planta rendilhada e, inclusive, é uma das formas que a gente diferencia, o ataque dela. Quando a gente tem, por exemplo, a lagarta da soja, ela se alimenta tanto do limbo, da folha, quanto das nervuras. Já a Chrysodexis includens, a falsa medideira, ela deixa o aspecto rendilhado
não se alimentando das nervuras. Temos também a lagarta da maçã do algodoeiro, que embora tenha esse nome popular, ataca a soja e causa prejuízos se não for devidamente controlada, que é a Chlorideia virescens, também antes era chamada de Heliotis virescens. E por último, a broca das axilas, do Zemaporema, que também já foi chamada de Epinotia porema. Estas são as pragas que a primeira tecnologia de soja BT, expressando a proteína CRI1AC, controla. Acontece que nos últimos anos nós temos observado a ocorrência de outra espécie de falsa medideira, chamada Hackplusia nu, nas áreas de soja BT. Ou seja, ela já estava por ali, não é um alvo específico da tecnologia BT, e por conta de toda essa mudança do ambiente, do manejo em si, a gente diminuiu a utilização de produtos químicos em decorrência da utilização da tecnologia BT. Então, essa lagarta, essa espécie Hackplusia nu, tem sido observada desde a safra 19/20 em diversas localidades de cultivo de soja, como por exemplo nos estados do Paraná, em Minas Gerais e algumas localidades de São Paulo também. Sempre observada em populações baixas, ela pode ser confundida com a falsa medideira, a Chrysodexis includens. Tem algumas características ali muito pontuais, como algumas manchas que elas possuem nas asas, uma tem, outra não tem. Então tem algumas características que a gente consegue diferenciar, mas ela pode ser sim confundida com a outra espécie. Nós não temos casos de prejuízos, queda de produtividade devido ao ataque da Hackplusia. Mas é importante, né, a gente sempre ficar atento à flutuação populacional e, obviamente, acompanhar com o monitoramento, com a amostragem e monitoramento ao longo do tempo, para que nós consigamos tomar a correta decisão no caso de controlar ou não. E aí, nesse sentido, o que se recomenda, né, o que é recomendado pela pesquisa, é que o nível de ação utilizado para a falsa medideira, né, a Chrysodexis includens, também seja utilizado para essa outra espécie, Hackplusia nu. E aí a gente tem um pacote ali das falsas medideiras. Qual que é o nível de ação recomendado? 30% de desfolha no período vegetativo e 15% no período reprodutivo. Além dela, nós temos aí, em algumas regiões do Distrito Federal o relato da ocorrência da broca das axilas na última safra 21/22. Se vocês se lembrarem, a broca das axilas, Prostituzema porema, é uma das espécies que é controlada pela tecnologia BT. Essa lagarta, essa broca, ela pertence à família Tortricidae, né? Então é um lepidóptero e está distribuída em todo o continente americano, acontecendo desde lá dos Estados Unidos até aqui América do Sul, ocorrendo no Brasil e na Argentina. E quais são as características, né? Como é uma praga que sempre foi considerada secundária e esperamos que continue, embora tenha causado esse alerta na última safra, como que a gente consegue identificar a ocorrência dela? Primeiro, é importante nós sabermos identificar os ovos da broca das axilas, que é bastante diferente dos ovos das outras espécies de lagarta, né, das outras espécies de lepidópteros. Então, a gente não vê posturas, geralmente esses ovos são colocados de maneira isolada, então é um ovo só, e próximos ali ou nos folíolos dos brotos terminais da soja. São ovos bastante pequenos, eles têm um formato um pouco mais oval, mais achatado, e uma coloração amarelo claro. Então a gente consegue identificar e visualizar a olho nu esses ovos. Depois que as lagartas eclodem dos ovos, elas começam a consumir ali os folíolos, os brotos mais novos, e tem uma característica muito marcante dessa espécie, que é a formação de uma teia. Ela pega os folíolos da soja de onde ela está, forma uma teia, ali produzidos por fios de seda, e acabam gerando uma espécie de casulo mesmo, que ela fica ali dentro. Essa estrutura dificulta a abertura, o desenvolvimento dos brotos e provoca um retardamento ali no desenvolvimento da planta como um todo. E ao longo da alimentação das lagartas, esses folíolos eles vão morrendo, vão secando, ficam com um aspecto de encarquilhamento. Então, por isso, elas podem ser uma praga bastante séria se fugirem ao controle.
E o nome que a gente dá para a broca das axilas é justamente pelo fato delas penetrarem na haste da soja através das axilas. Então, elas fazem essas galerias, acabam obstruindo o fluxo de seiva, e então vocês já sabem o que pode acontecer, né? A planta realmente para de se desenvolver e é bastante crítico quando isso acontece. Então, elas fazem essas galerias, né? A gente chama de galerias descendentes, que vão causar um desenvolvimento anormal da planta. E além de todo esse estrago que elas podem trazer, no estágio reprodutivo da planta, ela pode também se alimentar de botões florais, chegando a atacar também vagens. Então é importante, mais uma vez, o monitoramento e ficar de olho mesmo na ocorrência dessa praga. O que nós podemos levar em consideração em relação a nível de ação ou nível de controle? O que a pesquisa tem recomendado é de 30% a 40% de incidência da praga dessa espécie na lavoura. É o momento, o nível recomendado para que a gente entre aí com a aplicação de um produto, de um inseticida. Além disso, de considerar esses índices, né, a gente falou aqui da falsa medideira, de 30% de desfolha no período vegetativo e 15% no reprodutivo, e agora 30% a 40% de ataque da broca das axilas na lavoura são os níveis de ação. O que mais a gente pode fazer para melhorar o manejo dessas pragas ao campo? Bom, quando a gente fala de cultura transgênica, no caso a soja BT, nós não podemos esquecer das áreas de refúgio. O que são essas áreas de refúgio? São áreas com a mesma espécie de planta, a gente está falando de soja, então de preferência com a mesma variedade, mas que não apresente a tecnologia BT, que não seja transgênica. Por quê? Porque essa área que a gente chama de refúgio permite o desenvolvimento de insetos que serão suscetíveis. Então, esses insetos suscetíveis à área de refúgio vão acasalar, vão copular com os insetos resistentes da área transgênica e nós teremos, assim, uma diluição, vamos dizer, do gene de resistência na população. Isso acaba retardando a ocorrência de resistência naquela área. Então, tem várias características ali para a utilização correta da área de refúgio, mas é muito importante que a gente se lembre de fazer a utilização, o que infelizmente não acontece em muitos casos. E às vezes o produtor acha que vai perder, né, por fazer o refúgio, mas ali vai ter o desenvolvimento do inseto e causa aquela insegurança. Mas o que a gente precisa realmente pensar é que a área de refúgio, ela é uma possibilidade de aumentar a vida útil da tecnologia transgênica, da tecnologia BT. Então, fazendo essa utilização, possibilitando a diluição da resistência dentro da população, a gente consegue manter a possibilidade de usar essa tecnologia por mais tempo e, obviamente, aumentar a nossa produtividade, dar mais consistência para o nosso manejo e produzir cada dia melhor, com mais assertividade e sustentabilidade, que é o que a gente fala bastante aqui. Então, fiquem de olho, essas duas espécies, falsa medideira e broca das axilas, podem ser problema, é importante estar atento à ocorrência delas, e se tudo for feito da forma correta, né, da forma recomendada, utilizando os conceitos de manejo integrado de pragas, tenho certeza que os cultivos aí, as lavouras serão um sucesso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e até a próxima semana. Um grande abraço! Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.